Irmãos e irmãs, inauguramos esse tempo santo do Senhor, um caminho de contrição, de penitência, de exame da própria vida, da consciência, um tempo de conversão. É importante que nós possamos encontrar o sentido desse tempo para que nós possamos nos colocar de modo adequado no seguimento a Jesus. Sabemos que o seguimento a Jesus Cristo, ele se dá no presépio, ele se dá no deserto, ele se dá no caminho da cruz, mas também se dá na ressurreição. E o tempo da Quaresma nos coloca de frente às portas do paraíso, no cumprimento de Deus para a vida eterna. Por isso a importância de considerarmos que a quarta-feira de cinzas é apenas o primeiro passo de uma longa caminhada. Infelizmente, entre nós, católicos, a proporção de pessoas que participam da quarta-feira de cinzas é muito maior do que aqueles que participam da festa da Páscoa do Senhor. Celebrar a quarta-feira de cinzas e não se colocar na disposição de participar do mistério da ressurreição do Senhor significa que nós não entendemos o mistério de Deus, não entendemos o caminho de Jesus Cristo, que não se dá de uma forma isolada, mas se dá num conjunto, um conjunto que também nos envolve. Quando pensamos no tempo da Quaresma, em vista da festa da Páscoa, nós temos a certeza na fé de que Deus nos olhou com bondade, com misericórdia, e o seu mistério nos alcança. Celebrar a Páscoa do Senhor daqui a alguns dias, algumas semanas, é celebrar a festa da nossa redenção. Jesus Cristo, nosso Redentor, que é generoso na sua bondade, na sua misericórdia, e é a oferta viva de Deus para a remissão dos nossos pecados. A importância de começarmos bem este dia, esta Quaresma, é de fato trazer a nossa consciência de que nós somos seres finitos, somos limitados, pecadores, frágeis, infiéis, e é justamente em todos esses nomes que foram relacionados que nós precisamos ter a clareza da consciência que nós trazemos enquanto cristãos, a consciência da nossa existência. Nós, quando pensamos no deserto de Jesus Cristo, que é marcado por esse tempo da Quaresma, trazemos à luz o Filho de Deus feito homem, que se submete às fraquezas da vida humana, sendo tentado, tendo que confrontar o inimigo na sua vida, para testemunhar a sua obediência e a sua fidelidade a Deus. E todos nós também somos envolvidos nesse mistério. Quantas dificuldades nós passamos ao atravessar o nosso deserto da vida, quantas tentações sofremos, quantas provocações para assumirmos um caminho diferente daquele proposto por Jesus Cristo. É importante que nós tenhamos essa consciência do encontro com o Senhor no deserto. Nós estamos começando essa experiência que vai durar 40 dias, até começarmos a celebrar o período pascal. E assim, nós vamos trazer à luz da nossa consciência, do nosso coração, o que precisa ser convertido, o que precisa ser mudado. Daqui a pouco nós vamos fazer a imposição das cinzas. E aí, o padre e os ministros vão dizer, enquanto impõem as cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho nos coloca numa posição de conversão obrigatória. Não dá para crer no Evangelho e não mudar de vida. E não dá também para querer mudar de vida e não colocar o Evangelho em prática nas nossas vidas. Primeira leitura de hoje, o profeta Joel, que é um profeta do tempo pós-exílio, nos traz o convite de Deus. Vamos pensar na condição do povo infiel, povo que foi escravizado várias vezes no exílio, e Deus sempre faz com que eles possam retornar para a sua terra, a terra que Deus deu. Mas independente da ação de Deus, o povo continuou sendo infiel. E Deus diz ao profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos,
rasgai o coração e não as vestes. Atitudes sinceras e coerentes de arrependimento dos nossos pecados. Atitudes sinceras e coerentes de mudança de vida. Com certeza todos nós já traçamos um programa de penitência para a nossa quaresma. Não pode ser, eu já disse isso no domingo, não pode ser uma penitência que apenas vai provar a nossa resistência física, não pode ser uma penitência estética, periférica, superficial. O sentido desse caminho penitencial deve ser estar preparado, se colocar purificado dos seus pecados para o encontro com o Senhor, é estar de frente com o Senhor, porque Ele faz esse movimento. Se nós não fizermos esse movimento de encontro, nós vamos deixar o Senhor sozinho, no movimento que Ele faz de descer, de caminhar, de assumir a nossa condição humana e de nos resgatar, levando a cada um de nós de volta para o paraíso. Se não trazermos à luz da nossa consciência esta verdade, então nós vamos celebrar a quaresma em vão. Práticas coerentes, sinceras, verdadeiras, que vão de fato dar a certeza no nosso íntimo de que nós estamos nos esforçando. Esforçar nem sempre é conseguir, precisamos ter essa consciência também. Nem sempre quando nós tentamos, nós damos conta, mas é esse esforço constante, diário, que comunica a nossa adesão a Jesus Cristo. Voltar o coração a Deus, rasgar o coração e não as vestes. Isso entra em contato com aquilo que Jesus Cristo nos diz no Evangelho de hoje. 3 práticas quaresmais que a Igreja e que Jesus Cristo nos apresenta: a esmola, a oração e o jejum. A esmola que nos obriga, que nos exige a sair de nós mesmos e olhar à nossa volta, ao nosso redor e perceber que sempre tem alguém mais necessitado do que nós. Sempre precisamos olhar para aqueles que necessitam, porque esse é o papel da Igreja, esse é o papel de todos aqueles que querem viver o Evangelho de forma coerente. Jesus Cristo diz isso inúmeras vezes durante o Evangelho, nos relatos que nós temos dos evangelistas. A esmola, o cuidado com o próximo, a oração, aquele cuidado, aquele encontro, aquela provocação interior que nos coloca na presença de Deus. Mas é importante também pensarmos da forma como Jesus Cristo nos apresenta a oração silenciosa que nós fazemos no íntimo do coração, na discrição da nossa casa, sem soar as trombetas, tocar os sinos, para dizer para todo mundo que eu estou rezando, que eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa de oração. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo. Está dizendo para provocar o recolhimento interior, onde existe somente eu e Deus, mais ninguém, nem um olho me vigiando, nenhuma plateia aplaudindo as minhas manifestações piedosas, mas simplesmente a comunicação de um filho e de um pai. E o jejum que provoca a sairmos de nós mesmos diante de Deus, o jejum que nos faz a nossa vida entender que acima de nós está Deus. O jejum é um ato de renúncia, de abnegação de nós mesmos, de oferta a Deus. Renunciamos para abraçar. Esse é o caminho que nos é proposto, o caminho que nos conduz a Deus. E aí, o que São Paulo nos ensina na 2ª carta aos Coríntios: deixai-vos reconciliar com Deus. Tempo do encontro, tempo do deserto, tempo da reconciliação. Tempo da reconciliação com Deus, mas precisamos também olhar a beleza de tudo isso, no sentido de que o ofendido, o agredido, é quem estabelece um ato de reconciliação permanente, pela nova e eterna aliança que nós celebramos aqui nesta mesa. O lugar mais sagrado da Igreja, onde Cristo se dá, onde Cristo se doa por todos nós. Não é algo cronológico que nós pensamos de 2000 anos atrás, é algo que se realiza a cada Eucaristia, que se realiza aqui para nós hoje.
Nós somos os ofensores, somos os agressores, aqueles que agridem a Deus no seu amor, na sua misericórdia, aqueles que persistem muitas vezes no caminho da infidelidade, caminho do pecado. Claro que o pecado é uma condição da nossa vida humana, que nós só vamos conseguir nos libertar na vida futura. Por isso, esses tempos fundamentais de reflexão e de disposição para vivenciar esse mistério do deserto de Jesus Cristo, onde nós entramos, uma pessoa, e precisamos sair convertidos, renovados, mas tendo clareza que no final do deserto nós encontramos as portas do paraíso com Cristo ressuscitado. Então é um dever de casa para todos nós que estamos aqui hoje. Se comprometa com Deus a participar da festa da Páscoa do Senhor, no Tríduo Santo, Quinta Santa, Sexta Santa, Sábado Santo. Senão nós vamos ter nos perdido no deserto. Vamos caminhar e não vamos alcançar a fonte da vida. E é em direção a essa fonte da vida que nós estamos caminhando. Que nós possamos renovar a nossa disposição de seguir junto a Jesus Cristo. Hoje nós também fazemos a abertura na Igreja do Brasil da campanha da fraternidade. O Papa Francisco já fez a sua manifestação, como todos os outros papas. Desde o Papa Paulo VI, eles enviam um comunicado anual para a abertura da campanha da fraternidade, incentivando, motivando a Igreja a trabalhar a sua reflexão em cima dos temas propostos. O lema dessa campanha: e Deus viu que tudo era muito bom. Ninguém pode contestar a palavra de Deus. E Deus estava falando da criação, da nossa casa comum, a casa que Deus nos concedeu para que nós cuidássemos, zelássemos. Então, a chamada de atenção da nossa igreja para a necessidade de cuidar do ambiente que está à nossa volta. Aqui no cartaz da campanha da fraternidade, a imagem de São Francisco, o santo da integração com toda a criação. Que nós possamos pedir a intercessão de São Francisco de Assis por todos nós, para que sejamos agentes coerentes e responsáveis com cuidado daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus nos coloca como coparticipantes da criação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.